Olá, boa tarde a todos. É sempre um grande prazer voltar à Casa Espírita para nós conversarmos sobre a doutrina espírita, sobre os conhecimentos do Livro dos Espíritos. E eu compartilho com vocês aí também essa responsabilidade, né? Então, se surgir aí uma dúvida sobre esse tema, uma dúvida inquietante aí na cabeça de vocês, por favor, aí podem participar, tá? Isso é mais um grande estudo do que uma palestra, né? Então, fiquem à vontade aí para nós conversarmos sobre este tema, né? O tema da escala espírita é o tema que está muito presente em todos os livros de Allan Kardec. Ele tem uma preocupação muito grande em entender, formular a escala espírita. Mais tarde, no livro dos Médiuns, o espírito de Sócrates vai dizer a real importância da escala espírita. Ele vai nos dizer que a escala espírita praticamente resume a doutrina espírita. Então veja a importância do tema, o espírito Sócrates dizendo que o conhecimento da escala em profundidade resume a doutrina espírita. Então é um tema que vai ser abordado diversas vezes por Allan Kardec. Diversas vezes ele vai usar as ordens dos espíritos, que a gente logo mais vai ver, para determinar então o seu estado de felicidade, de infelicidade, os seus desafios, as suas vicissitudes de cada uma destas ordens, né? Então nós vamos explorar um pouco mais, nesses 40, 50 minutos de hoje, nós vamos explorar um pouco mais esse tema da escala espírita. A preocupação de Allan Kardec, quando começou a travar as suas comunicações com os espíritos, é a comunicação que qualquer um de nós teríamos quando nós vamos viajar, por exemplo, vamos conhecer um outro país, uma outra cultura, uma outra região, né, que não é a nossa. Então, se nós vamos imaginar que nós vamos viajar para um outro país, que tipo de cultura tem lá? Qual é a hierarquia nessa cultura? Qual é a hierarquia nesse país? Quem é que manda? É o imperialismo? É o imperador que manda? É o presidente que manda? É o parlamento? Como é que funciona esse outro país? Né? Quem que manda nesse país, nesse negócio, né? Então é natural que o Allan Kardec, então, conversando com os espíritos, surge essa grande questão: qual é a hierarquia? E se existe uma hierarquia no mundo dos espíritos? Né? E a gente vai ver algumas respostas aqui bem interessantes, né? Que estão dentro de uma estrutura filosófica que é impecável. Nós vamos discutir isso logo mais, né? Que se nós distorcêssemos um pouquinho essa escala espírita, nós já teríamos aí uma escala espírita bem furada. Mas a gente vai ver que é uma escala muito coerente, ela é muito consistente na sua proposta, né? Então, Kardec inicia na questão 96 do Livro dos Espíritos, fazendo esse questionamento: são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Então, uma pergunta aí muito interessante: são iguais, todos iguais, ou há uma hierarquia entre eles? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Essa resposta é muito importante, ela tem duas partes. Existem diferentes ordens, há uma confirmação, existem as diferentes ordens. O que determina essas ordens? Quem é mais elevado, quem é menos elevado? O que determina? A perfeição que tenham alcançado. Que maravilha, né? Se a gente pensarmos aqui no plano material, é claro que há uma hierarquia de quem cria as leis, de quem manda mais, né? De quem coloca toda essa estrutura da sociedade para funcionar, né? E seria muito desejável aqui para nós, né? Que os bons, os inteligentes, os sábios governassem. Qualquer cultura gostaria disso, esse seria o sonho, né? É a maneira mais rápida de todo mundo avançar, né? Os bons, os sábios, os inteligentes governando, né? Conduzindo os outros que sabem menos
a se tornarem melhores, né? Então esse é o nosso desejo aqui no plano material. Muitas vezes não se realiza, né? Pelas dificuldades ainda da matéria, pelos interesses, né? Mas lá no plano espiritual, quer dizer, não tem essa dificuldade. Lá, exclusivamente, o que conta é o que ele vai chamar aqui grau de perfeição. Esse é o sonhado para nós aqui na matéria, né? Conforme o grau de perfeição, você adquire aí uma posição hierárquica maior para comandar os que estão abaixo da sua hierarquia e induzi-los a seguir mais depressa, né, para o progresso, né? Então lá nós vemos essa perfeição na sua hierarquia, que ainda aqui no plano material nós apenas sonhamos com essa hierarquia. Kardec continua na questão 97. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? Agora já mudou de figura. Há ordens, mas existe um número determinado de ordens? Como que funciona isso? Até porque quando nós vamos classificar qualquer coisa, nós utilizamos uma metodologia para classificar. Dentro desta metodologia eu consigo fazer ali as categorias, fazer ali as ordens, né, dentro de uma metodologia, né? Mas se utilizássemos uma outra metodologia, poderia surgir outras ordens, outras classificações, né? Então Kardec tem esse cuidado aí de perguntar, né? Existe aí um número em específico, né? E os espíritos vão responder. Então, na primeira, ou seja, na primeira ordem, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os espíritos puros. Formam a segunda, os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. Pertencerão à terceira ordem os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. Então este aqui é o grande resumo da escala espírita, né? Nós vamos ter 3 ordens. São 3 ordens bem distintas. Ele vai dizer, na terceira ordem, que é a base da pirâmide, estão os espíritos imperfeitos, né? Nós já vamos ver agora cada classificação dessa, o que realmente quer dizer essas ordens, né? O porquê que realmente tem que existir essas 3 ordens, né? Mas ele vai dizer, na terceira ordem estão aqui os espíritos imperfeitos. Na segunda, ou seja, na parte intermediária aí desta pirâmide, nós temos aí os que chegaram a ter o desejo do bem, como diz aqui, o desejo do bem é o que neles predomina. E na primeira ordem não poderia ser diferente, né? Quer dizer, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. Perfeição máxima, nós temos que entender perfeição moral e perfeição intelectual. Essa é a perfeição máxima, né? Então não teria como nós imaginar um espírito puro, que ainda tivesse algo ainda a aprender, algo ainda que ele não conquistou, algo que esteja faltando para esse espírito, né? Então, quando se atinge a perfeição máxima, intelectual e moral, se atingiu essa primeira ordem, que são os puros espíritos. Nós temos um grande exemplo aqui na Terra, de um puro espírito que pisou aqui, que foi Jesus Cristo, né? E nós já vamos comentar também alguns exemplos dele, que nós temos ainda mais certeza, com tudo que ele deixou, intelectual e moralmente para nós podemos ter certeza que só poderia ter vindo de um puro espírito. Um espírito imperfeito jamais conseguiria ter aquela lucidez, aquela calma, aquela organização sentimental que ele teve em muitas das suas situações, né? Mas eu confesso para vocês que, alguns anos atrás, analisando essa questão da escala espírita pela primeira vez, eu me deparei com essa descrição da segunda ordem, né, onde nos diz assim: o desejo do bem é o que neles predomina. E eu confesso para vocês que fiz uma análise. Na minha semana predomina o desejo do bem durante a minha semana.
Eu não vou dizer que não, predomina o desejo do bem, né? Eu tenho 7 dias na semana, né? Pode ser que um dia ou outro, né, dê uma vontadezinha de pegar alguém pelo pescoço, né? Mas passou, né? Foi um momento, foi uma horinha do meu dia, né? Mas passou. O restante da semana, o que predomina é o bem, né? Aí tem um outro momento, de repente no trânsito, no trabalho, aconteceu alguma coisa e dá vontade de fazer um carinho no pescoço daquela pessoa de novo, né? Então, mas de maneira geral, o bem predomina na minha semana. Logo, o que eu sou? Sou um espírito da segunda ordem, né? Então, ingenuamente, estava analisando desta forma, né? Já estava me achando um espírito bom. Eu já estava ali na segunda ordem, só faltava um degrauzinho para passar para o espírito puro, né? Olha só que maravilha, né? Mas aí nós começamos a analisar melhor o texto, pegando outras traduções e mergulhando mais à frente na questão 101, aí desmoronou tudo, né? Nós vamos ver que as nossas traduções, existem muitas traduções, nós vamos ver que muitas delas aí tem algumas palavras que são sinônimos perfeitos daquilo que está no francês, e existem algumas outras palavras que não são sinônimos perfeitos, que são aproximados. Então, o processo de uma tradução de um livro é muito complexo. É um processo de interpretação. Eu leio no francês, interpreto aquilo e vou colocar da minha maneira em português, né? Não é um processo ao pé da letra, palavra por palavra. Quer dizer, há um processo aí de compreensão da frase, e aí eu vou colocar como eu a compreendi, né? E aí é que existem as diferenças de traduções, né? Nós vamos ter diversas traduções aí do Livro dos Espíritos, né? Algumas trazendo alguns elementos melhores e outras, né, um pouquinho aí mais equivocados, né? Então, nessa frasezinha aqui, o desejo do bem é o que neles predomina, nós vamos achar uma tradução um pouco mais correta, que aí me jogou para a escala de baixo, né? Aí eu caí da escala do bom, fui para a escala do imperfeito, né? Tem uma outra tradução um pouco melhor que vai nos dizer: o desejo do bem da segunda ordem, esses espíritos que estão na segunda ordem, o desejo do bem é a sua preocupação. Muda de figura. O desejo do bem predomina, eu posso fazer aquela análise equivocada. Bom, na minha semana predomina o desejo do bem. O desejo do bem é a minha única preocupação? Não. Eu só desejo o bem? Não. E é isso que nós vamos ver que define a segunda ordem dos espíritos bons. Só o desejo do bem. Apenas o desejo do bem. Em alguns outros artigos, vão ter espíritos falando de outros mundos, outros planetas, onde a grande massa, né, dos espíritos já são aí espíritos bons e puros, né? E esses espíritos vão dizer que nesses planetas, nesses mundos, um único pensamento mau, um único desejo do mal, seria uma verdadeira monstruosidade. Seria uma verdadeira monstruosidade, um único desejo do mal, nesses mundos onde predomina espíritos bons. Então é muito interessante, não é o que o desejo do bem tem que predominar, é só ter o desejo do bem. Mais tarde nós vamos falar também o porquê que existe essa denominação de desejo do bem, e não a prática do bem. Mais tarde nós vamos ver isso, que é uma diferença muito importante entre desejar e praticar, né? Então nós temos a escala espírita em 3 ordens, seria mais ou menos essa visualização. Espíritos imperfeitos são aqueles que ainda têm pensamentos ruins, pensamentos equivocados, sentimentos equivocados. Nós já vamos ver melhor essa definição. Os bons espíritos na segunda ordem e os espíritos puros. E aí só tem uma ordem, uma única ordem, que é os espíritos puros. Não há por que ter mais uma classificação, né? Quer dizer, além de puro, você quer o que mais? Não existe um puro mais puro do que outro puro.
Existe o puro já é puro, então paramos aí, né? Paramos nesse grau de purificação aí que é da primeira ordem. Agora vamos começar a ler as definições dessas ordens. Espíritos imperfeitos. Está lá na questão 101 do Livro dos Espíritos. Predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Então nós vemos aqui na primeira frase, predominância da matéria sobre o espírito. O que é isso? Os prazeres da matéria me impactam demais. Enquanto do espírito bom, do espírito puro, os prazeres do espírito são os mais fortes, nesse caso não. Nos espíritos imperfeitos, os prazeres da matéria é que falam mais alto. Então, é aquele indivíduo, né, que, por exemplo, ele precisa comer. Precisar comer todos nós precisamos, né? Mas aí ele senta e come um pedaço de bolo. Um pedaço de bolo satisfaria ali todas as suas necessidades orgânicas, né? Mas aquele negócio está muito bom. Está bom demais aquele pedaço de bolo. O pedaço de bolo me alegrou, causou em mim ali uma paixão, esse pedaço de bolo. E aí eu vou para o segundo pedaço e para o terceiro. Quando chega no 10º, quer dizer, eu já começo a enfrentar os problemas, as consequências do pedaço de bolo, né? Quando chegou lá no 10º, já estou explodindo, né? O que é isso, se não é predominância da matéria sobre o espírito? Eu estou falando da gula, estou falando da comida, mas existem todos os outros tipos de vícios. Só quem faz regime toda segunda-feira sabe do que eu estou falando, né? É essa dificuldade de parar no primeiro pedaço, que é aquele que satisfaz a necessidade. Todo o resto, os outros 9 pedaços são desejo. O primeiro satisfez a necessidade orgânica, o resto é desejo. O resto é predominância da matéria sobre o espírito. Isso é um exemplo. Existem todos os outros, né, de todas as naturezas possíveis de predominância da matéria sobre o espírito. A segunda frase, propensão para o mal. Propensão. Às vezes faz, às vezes não faz, mas existe o desejo. Então, na minha semana que eu falei, a maior parte da semana eu passo muito bem. Mas tem alguns dias, algumas horas, alguns minutos que eu tenho vontade de fazer um carinho no pescoço de alguém. Propensão para o mal. É o desejo. Eu posso não fazer, mas o desejo existe. É quando eu estou no trânsito feliz da vida, alguém buzina atrás de mim e aquilo me sobe o sangue, né? Já desejo mal para aquele indivíduo. Esse desejo mal já me colocou exatamente no lugar onde eu devo estar, espírito imperfeito. Esse único desejo do mal. Continuando, a ignorância, o orgulho, egoísmo. Quer dizer, quando a gente junta a ignorância, que é falta de saber, e orgulho, que é você querer ser algo que você não é, você ter uma visão maior daquilo que você é de verdade, é uma junção perigosíssima. Ignorância com orgulho e egoísmo. Esses 3 elementos aí vão causar aí todas as injustiças e todos os problemas que nós vemos na sociedade. Junta a ignorância, não sei, não compreendo, ignoro esse assunto, mas eu tenho uma visão melhor de mim do que realmente eu sou. Então eu faço de qualquer jeito, passo por cima. Então é uma junção perigosíssima desses 3 elementos. E todas as paixões que lhes são consequentes. Aí nós temos aqui uma dificuldade de entender essa palavra paixão. Porque nós utilizamos hoje a palavra paixão dentro de um contexto muito específico.
Nós utilizamos essa palavra assim num sentido muito restrito. A paixão de alguém por uma mulher, a paixão de alguém pelo seu carro, a paixão de alguém pelo seu cachorro, a paixão avassaladora, o calor da paixão. Então nós entendemos a palavra paixão num sentido ainda muito restrito. Mas não é esse sentido que Kardec está utilizando nas suas obras. Kardec utiliza o termo paixão no sentido filosófico. Então eu vou pedir aqui uma licença a vocês para a gente explorar um pouquinho, brevemente, o que seriam essas paixões no sentido filosófico, tá? Isso é muito importante para nós compreendermos o que Kardec quer dizer realmente na escala espírita. Se nós não compreendermos exatamente o que é as paixões na visão filosófica, nós não vamos ter compreendido tudo o que Kardec quer dizer na escala espírita. Tá? Então nós vamos fazer uma pausa aqui, vamos passar para o tema das paixões e vamos retornar depois na escala espírita para tentar juntar esses dois conceitos, tá? Então Descartes foi um filósofo que abordou esse tema de uma forma muito profunda no livro As Paixões da Alma. E ele vai definir então, podemos de modo geral defini-las, as paixões da alma, defini-las como percepções ou sentimentos ou emoções da alma. Essa é a definição de Descartes para paixões. Percepções, sentimentos e emoções. E aqui não há natureza. Todos os sentimentos, todas as emoções, todas as percepções. Então a gente utiliza a palavra paixão de hoje, nós utilizamos apenas com um sentido de emoção. Na filosofia, a palavra paixão tem todos os sentidos que as emoções podem causar. Então o Descartes vai nos dizer, o que é a paixão? A paixão é aquele lado de sentir. Na nossa alma, nós temos aqui duas dimensões. Nós temos uma dimensão mais ativa, que são os pensamentos e são as ações. Então, quando eu penso, quando eu quero resolver um cálculo, eu coloco o meu raciocínio para funcionar, eu estou utilizando uma dimensão ativa. É o meu pensar, é eu agir. Mas nós temos a dimensão passiva, que são as paixões, que é esse sentir. Como que a gente sente? Nós sentimos porque nós somos impactados pelo mundo externo. O mundo externo causa na minha alma alguma coisa. Alguém duvida disso? Que o mundo externo causa em nossa alma emoções? Não tem como. Você vê um amigo seu de longa data, que muito tempo você não vê, você vê o seu amigo, você se alegra. Tente não se alegrar. Faça um exercício, tente não se alegrar. Veja aquele amigo querido e não fique alegre. Você simplesmente sente de forma passiva, sem controle racional. Veja que não há uma dimensão ativa nesse momento, é simplesmente passivo. É o sentimento, é a emoção. Eu simplesmente sinto. Vejo o meu amigo, me alegro. Vejo um inimigo, me entristeço. Ou me enfureço, fico com ódio. Vejo aquela pessoa amada, desperta em mim um sentimento de amor. Então nós vamos ver aí as paixões, esse conjunto todo de emoções e sentimentos. É todo esse conjunto causado por seres externos, causado por seres de fora. Não está em mim, são seres de fora que estão causando em mim emoções. Mas não é só e exclusivamente pessoas que causam sentimentos em nós. Tem pessoas que ficam irritadíssimos com o cachorro da vizinha. Veja só, um ser irracional, que é o cachorro, causando sentimentos e emoções numa pessoa racional, fazendo com que ele se desequilibre. Que coisa interessante. Mas não para por aí. Vai ter pessoas
que vão ter seus sentimentos modificados por seres que nem racionais, nem não racionais, são seres inorgânicos, são seres que nem vivem. Há pessoas que ficam bravos quando fecham a geladeira, tentam abrir de novo e não conseguem abrir a porta da geladeira, porque tem um tempo, né? Aquele tempo de abertura da porta, e a pessoa fica irritada, fica incomodada com aquilo. Veja, uma geladeira causando uma emoção, um sentimento num ser racional. Então nós somos impactados a todo momento pelo mundo de fora. O mundo de fora causa em nós passivamente emoções e percepções que os filósofos vão chamar de paixões. Então, quando a gente falar em paixões, pense nesse conjunto todo: emoções, sentimentos de qualquer natureza. Tudo isso é paixão. Tudo isso: amor, o ódio, a alegria, o medo, a tristeza, a admiração, o desejo, a compaixão, o pavor, tudo isso é paixão. Todo esse conjunto de coisas, né? E aí nós conseguimos, então, com esse conceito filosófico de paixões, nós conseguimos olhar agora para as obras de Kardec e entender melhor o que ele quis dizer com isso, né? Vamos só voltar aqui aos espíritos imperfeitos, vamos reler essa última parte: ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Todas as paixões. Quer dizer, Descartes vai definir muito bem, e Kardec vai utilizar esses conceitos. A paixão, num primeiro momento, num primeiro estágio, ela é neutra, nem boa nem ruim. É claro que o mundo externo vai causar na minha alma alguma coisa. É claro que sim. Se eu vejo um animal que pode me devorar, é claro que eu vou ter uma paixão, uma emoção nesse momento de me retirar. Isso é natural, é benéfico. É claro que eu vejo alguma coisa que me causa um bem-estar, uma alegria, e eu me alegro com isso. Eu vejo a pessoa amada e isso me transforma de alguma forma. Isso seria normal, isso seria absolutamente normal. Kardec vai dizer o seguinte: o problema das paixões está no excesso. É quando eu tenho esse sentimento que é neutro num primeiro momento e eu amplio ele indefinidamente. É o excesso da paixão que é o grande problema. E ele vai utilizar numa questão que nós não vamos abordar aqui, aquela questão do corcel. A paixão, ela é como se fosse um grande cavalo, muito forte, puro sangue, muito veloz, que ele só é útil se estiver sob as rédeas. Esse cavalo tem que ter um senhor para controlar a direção, para controlar a sua velocidade. Um cavalo desse, muito forte e desgovernado, vai dar no desastre. Então essa metáfora é belíssima do cavalo, né? As paixões é isso. Se eu descontrolo as paixões, quer dizer, é aquele amor descontrolado que virou em ciúmes. Eu quero ter a posse da pessoa amada, total descontrole, e virou num ciúme. Vai dar em tragédia. Ou aquele ódio também descontrolado, quer dizer, num primeiro momento, a paixão do ódio, ela até pode ser útil, né? Eu vejo alguém que pode me ferir, eu me afasto. Mas o problema é o excesso. O excesso é, eu continuo ressentindo aquilo, e aí eu começo a trabalhar com os meus pensamentos para, de repente, tirar a vida daquela pessoa, ou daquele ser que me causa essa paixão do ódio ou da tristeza. Então o problema está no excesso, né? Descartes e Kardec falam praticamente a mesma língua nesse sentido. Num primeiro momento é neutra, depois o excesso é que é o problema. O descontrole da paixão é que é o grande problema. Agora vamos ver aqui a definição dos bons espíritos, e aí nós vamos ver que tem aí um elemento também das paixões. Também vai citar aí a questão das paixões, e essa é a pedra de toque que vai separar espíritos imperfeitos de espíritos bons. Essa é a pedra de toque. Isso é realmente aquele conceito definidor. Até aqui é espírito imperfeito, a partir daqui é espírito bom, né?
Então dizem os espíritos: predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Então nós já falamos sobre isso. Predominância do espírito sobre a matéria. É aquele indivíduo que come para viver e não vive para comer. Quer dizer, ele domina completamente a matéria. A matéria está a seu serviço, não o contrário. Não o contrário. O problema do espírito imperfeito é que a alma está a serviço da matéria. Nesse caso dos bons espíritos, não. A matéria está a serviço do espírito, até onde lhe convém. E o desejo do bem. O desejo do bem constante. A diferença, por que Kardec abordou aqui o desejo do bem e não a prática do bem? Porque a prática nós podemos tapear. A prática nós podemos burlar. A prática do bem nós podemos fazer sem nem querer. Por força maior, por força do seu trabalho, por força de uma constituição, por força de uma legislação, por força do exército, a pessoa faz o bem. Então a prática do bem é possível burlar. O desejo do bem não. A prática do bem nós podemos fazer com outros interesses. Se a gente pegar, por exemplo, em época de campanha política, vai ter o indivíduo distribuindo cesta básica com aquele santinho. Está fazendo bem? Está. Está matando a fome de alguém. Mas tem interesse. Quando há interesse, perde a ação virtuosa. Embora esteja fazendo o bem, embora esteja matando a fome de alguém, perdeu ali a virtude da ação. Perdeu a virtude. Há um interesse por trás. Então a prática do bem, eu posso tapear, eu posso burlar. Porque a pessoa pode praticar sem desejar. O desejo não. Desejar somente o bem, isso é uma coisa que não tem como tapear, porque é dentro do seu íntimo, é dentro da sua natureza isso. Deseje só o bem. É alguém buzinando atrás no trânsito ali de você e você desejar o bem apenas. É aquele cliente chato que vai te ligar e você desejar o bem apenas. Desejo do bem não tem como tapear. A prática sim. Então Kardec escolheu muito bem aí essas definições para falar. Desejo e não prática. Continuando. Não tem a perturbá-la, quer dizer, falando dos bons espíritos, não tem a perturbá-la nem a inveja, nem remorsos, nem nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Nem os remorsos, porque já não pratica atos maus, já não deseja mais o mal, já não tem mais remorso. E nós sabemos que quem já praticou algum ato aí equivocado, sabe que pesa na consciência um certo remorso depois, Não tem como ser feliz tendo remorso. Tenha remorso e seja feliz ao mesmo tempo. Não dá. E essa última parte aqui, nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Quem vai negar que é um verdadeiro tormento? As más paixões, agora falando daquela paixão que excedeu, O indivíduo está muito bem, vai para o seu trabalho, e no trânsito pega uma fila, ou pega alguém buzinando, ou pega alguém que lhe fecha a frente. Muito difícil manter aí o seu equilíbrio emocional, o seu equilíbrio sentimental nesse momento, Então, isso que ele fala é exatamente, é o tormento dos espíritos imperfeitos. É aquela pessoa que ama alguém, mas por um motivo qualquer começa a sentir ciúmes. Quem que é feliz sentindo ciúmes? Ou aquela pessoa que viveu um momento difícil na sua vida e está profundamente triste e deixa que a tristeza tome conta do seu ser. Então veja,
essas questões das paixões, elas são muito importantes, é o que determina se eu sou um espírito imperfeito ou não. Porque quem ainda não venceu as paixões, quem não é senhor das suas emoções, dos seus sentimentos, consequentemente não é feliz, porque vive um tormento, vive um grande tormento. Pode ser, tem muitas outras emoções equivocadas, né? Mas ciúme, inveja, tristeza, ódio, impossível ser feliz com esse tipo de sentimento. Esse sentimento é danoso. São sentimentos que rebaixam a nossa alma, né? Você não tem vontade de agir em alguns momentos de tristeza, ou você tem vontade de agir equivocadamente no momento de ódio. Então são essas aí as paixões que nós excedemos, e por isso mesmo nós, determina ali a escala espírita, somos espíritos imperfeitos. Espíritos bons não têm esse tipo de paixão. Pode buzinar à vontade atrás dele no trânsito, não vai ter sentimento ruim, não vai transtornar a sua alma, né? E os espíritos puros, aquela primeira ordem, nenhuma influência da matéria, dizem os espíritos, nenhuma. Superioridade intelectual e moral absoluta. Que maravilha! Nenhuma influência da matéria. A matéria não lhe influencia em absolutamente nada. Se ele precisasse utilizar a matéria para fazer alguma coisa, vai utilizar, mas ela não causa nenhuma influência no seu moral, nenhuma. Superioridade intelectual e moral absoluta. Esse está no topo da hierarquia. Esse é quem mais manda no mundo dos espíritos. São os espíritos dessa ordem que comandam aí todos os outros, né? É essa hierarquia que a gente busca no plano material, né? Os bons, os puros, os sábios comandando. E é esta hierarquia que é a hierarquia justa, é a que vale no plano dos espíritos. Já não vale mais nada se o indivíduo era um presidente, senador, um empresário muito rico aqui na Terra. No mundo dos espíritos isso não vale absolutamente nada. A única coisa que determina a hierarquia é a moral, é essa superioridade que existe. Nós temos um exemplo de espírito puro que pisou aqui na terra, que foi Jesus. Vamos lembrar aqui apenas um dos casos, né, que nós conhecemos sobre Jesus. Quando ele é abordado sobre aquele caso daquela adúltera, né, que seria apedrejada, e as pessoas o colocam então numa sinuca. As pessoas o colocam ali num momento extremamente difícil. E aí Jesus apedreja e mata, ou não apedreja, e você está concordando com um comportamento imoral? E aí, Jesus, qual que é a tua resposta? Essa é uma verdadeira sinuca. Imaginem vocês na pele dele, imaginem vocês naquele momento, naquele lugar. Se eu for para um lado, eu tenho um problema, se eu for para o outro, eu tenho um problema. E aí, o que eu faço? Quer dizer, se nós estivéssemos lá, sei lá, teríamos reações diversas. Alguns começariam a suar, outros começariam a ficar vermelho, outros começariam a ficar desesperados, batimento cardíaco alterado. Conta-se que Jesus, na maior calma, na maior serenidade, escrevendo, rabiscando algumas coisas na areia, ele vai falar: quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Não precisa nem ser cristão para ver a beleza dessa resposta. Não precisa nem ser cristão, não precisa nem acreditar em Jesus. Que resposta maravilhosa, que beleza de resposta, que resposta inteligentíssima, e resolveu o problema. Isso é a calma de um espírito puro.
é a sabedoria, é o intelectual e o moral de um espírito puro. Só pode vir da natureza de um espírito puro esse tipo de resposta. Isso é um dos casos entre muitos outros. Então, esses espíritos puros, quando reencarnam num planeta como o nosso, é um divisor de águas completo. Até os espíritos bons, né, que o nosso planeta popula ainda os espíritos imperfeitos. Até os bons espíritos, ainda os que não são puros, quando os bons reencarnam, eles também são notados. São aquelas pessoas que todos admiram pela sua bondade, pela sua calma, pela sua superioridade de emoções. Todos admiram. Ele não passa despercebido, porque já conquistaram as paixões. São bons espíritos de verdade. Então, é muito importante a gente separar. Às vezes a gente fala popularmente, né, numa roda de amigos, a gente fala, o fulano é bom, né, o Alan é bom, é um bom espírito, né? A gente fala popularmente assim, mas é muito importante nós não confundirmos essa fala entre amigos com o bom espírito da escala. O bom espírito da escala espírita, este da segunda ordem, ele é muito bem definido, ele tem ali uma exigência muito maior. Alguém pode falar de mim, de repente, o Alan é uma boa pessoa, é um bom espírito, mas falou entre amigos. Isso não quer dizer nada na escala espírita. A escala espírita ela é muito mais exigente. Ela tem um grau ali de exigência muito maior. Quer dizer, não basta ser legal, simpático. É preciso você ter aí todo um trabalho interior de domínio das suas paixões, domínio dos seus pensamentos. Esse é o bom da escala espírita mesmo, né? E esses espíritos puros nem se falam, né? Acho que nós temos aí esse grande exemplo. E por ser um grande exemplo aí, está aí até hoje, né? Mais de 2000 anos aí nós estamos falando dele e temos muito que aprender ainda com esse espírito, né? Então aqui nós nos deparamos com um problema. Nós temos uma natureza, essa natureza da nossa alma é tudo que nós conquistamos até hoje. Ao passar aí por diversas, inúmeras reencarnações, nós conquistamos o intelecto, conquistamos também algumas virtudes, alguma moral, né? Isso é a nossa natureza, isso é a nossa essência, né? A nossa essência determina que nós pensamos, nós temos pensamentos e temos sentimentos e percepções e emoções de acordo com a nossa natureza. Eu não posso ter um pensamento diferente daquilo que eu sou, ou um sentimento diferente daquilo que eu sou, diferente da minha natureza. Eu não posso ter um pensamento de algo que eu nunca conheci. Então, quando a gente fala assim, por exemplo, pense como Jesus, né? O que Jesus faria? Na verdade, a gente fala para um estímulo, né, da pessoa, né? Tenta fazer o melhor possível que você consegue com os seus recursos, com a sua essência. Tente fazer o melhor possível, é um estímulo, né? Pense como Jesus, né, faria. É um estímulo, mas na verdade, esse pensar como Jesus seria impossível. Cada um pensa conforme a sua natureza. Nós podemos utilizar os exemplos de Jesus, é claro, mas pensar como um espírito puro só quando eu for puro. Então percebem que a minha essência é o que vai gerar os meus pensamentos e as minhas emoções. E cada vez que eu penso e cada vez que eu sinto, eu reforço ainda mais e determina o que eu sou. Então o que eu sou determina como eu vou pensar e como eu sinto. E o que eu sinto e penso ainda reforça e determina o que eu sou ainda mais. Então alguém vai me perguntar, peraí, como é que sai desse negócio? Eu sou espírito imperfeito. Como é que sai disso? Como é que sai desse ciclo vicioso? Se eu penso baseado no que eu sou,
Eu ajo baseado no que eu sou. E cada vez que eu ajo, ainda reforça ainda mais o que eu sou. Como sair disso? Quer dizer, só há um caminho. Eu não posso acordar amanhã e dizer: a partir desse domingo, eu vou acordar um espírito bom. Seria ótimo, né? A gente pular já para a natureza. Eu vou mudar a minha essência, eu vou mudar a minha natureza. A partir do domingo de manhã, eu vou acordar um espírito bom. Eu vou dormir um espírito imperfeito e vou acordar um espírito bom. Eu vou mudar a minha natureza. A gente sabe que não ocorre assim. A gente sabe que não é tão fácil assim. Qual é a única coisa que nós podemos mudar? É o processo de pensamento. É o processo de conhecimento. Nós conhecermos mais, amadurecermos os pensamentos, amadurecermos os sentimentos, nos tornarmos aí cada vez mais senhores dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Quer dizer, é esse trabalho, é esse processo devagaroso que vai mudando pouco a pouco a minha natureza. Então não é um processo abrupto que eu simplesmente vou mudar a minha natureza. É uma escala diária, é uma aprendizagem, é um exercício diário. A cada momento que eu controlo um pouco mais os meus sentimentos e as minhas emoções, eu estou ajudando a mudar a minha natureza. Quando eu vencer todas as minhas paixões, eu dou um salto. Aí é o momento realmente de eu me enquadrar na escala espírita como um bom espírito. Mas enquanto eu tiver um único desejinho ali ruim, enquanto eu tiver ali uma influência na matéria muito grande, enquanto eu tiver uma paixão descontrolada, está bem determinado então que eu preciso vencer isso. E o único jeito é pelo conhecimento, pelos pensamentos, tentando cada dia me tornar senhor das minhas emoções, né? E aí vem uma questão, quer dizer, a dificuldade de fazer isso, né? A dificuldade de realmente incorporar esse comportamento no dia a dia. E aí nós vamos ver na questão 919 do Livro dos Espíritos uma técnica de Santo Agostinho, muito importante. Quem já leu sabe que é importante, e quem nunca leu, vale a pena a reflexão sobre essa questão. Santo Agostinho, só comentando brevemente, Santo Agostinho foi um filósofo que se tornou cristão. Quer dizer, ele era professor de retórica, e ele vem no seu livro de Confissões nos falar que ele realmente tinha uma vida, né, uma vida mundana. Ele tinha uma vida ali onde ele gostava de participar de festas, gostava de participar de algumas aventuras, né? E ele relata tudo isso no livro das Confissões, né? E até que ele chega a sentir ali num determinado momento que falta algo, falta alguma coisa na sua vida. Então ele incorpora os ensinamentos do Cristo na sua vida, e ele passa então o restante da sua vida aí pregando a palavra do Cristo, né? Ele tem esse momento de mudança de uma pessoa mundana, uma pessoa que aproveita os prazeres da vida, e em determinado momento ele cessa com isso. Não, agora eu vou viver os ensinamentos do Cristo. E aí ele prega a palavra do Cristo, escreveu inúmeros livros falando sobre os evangelhos, né? Dando um filósofo inteligentíssimo também, quando ele cria suas próprias teorias, né? É inteligentíssimo esse filósofo, né? Então ele passou por esse processo, ele passou por essa mudança de pensamento, passou por essa mudança da essência, e ele vem então aqui no Livro dos Espíritos como espírito, que já estava falando do homem Santo Agostinho, né? Lá no século IV. Agora, como espírito no século XVIII, ele vem trazer uma técnica de como se tornar melhor, de como vencer as paixões, de como evoluir, de como progredir. E é isso que um espírito bom faz. O espírito bom não simplesmente vai falar de coisas bonitinhas, né? Quer dizer, coloca um texto ali falando sobre caridade, utilizando a palavra, né, caridade, utilizando a palavra de amor, né, mas sem muito aprofundamento.
Quer dizer, é um espírito bem intencionado. Mas um bom espírito de verdade, ele não só utiliza palavras bonitinhas, né? Caridade, amor, etc. Ele não só utiliza palavras bonitas, como nos dá técnicas, como nos aprofunda realmente num tema. E é o que nós vamos ver aqui no texto de Santo Agostinho, né? Então ele vai nos falar o seguinte: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Olha que maravilha, o ensinamento de um espírito que passou pelo que nós passamos e séculos depois traz o ensinamento de como ele agiu, qual foi a técnica, qual foi a forma que ele achou para fazer isso, né? A pergunta que o Kardec faz é muito inteligente: qual é o meio prático de se melhorar? Qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar? E aqui veio então uma resposta, um meio prático. Você pode fazer isso, ninguém está impedido de fazer isso, não há restrição isso, qualquer um de nós pode fazer isso, e é eficaz, não tenha dúvida. Por que é eficaz? Porque é um processo de análise, é um processo de observação. Sócrates vai dizer, vai dar um exemplo, quer dizer, eu não posso melhorar nada sem conhecer. Para eu melhorar essa cadeira, digamos que eu quisesse projetar uma cadeira melhor do que essa, eu tenho que primeiramente conhecer profundamente essa cadeira. Conheço profundamente essa cadeira, aí sim eu tenho capacidade de fazer uma cadeira melhor. Então veja que o processo começa na observação, na análise, no conhecimento de si mesmo. E é isso que vem Santo Agostinho trazer: fazer o que eu fazia quando na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Por que a consciência? É ali que fica registrado. No dia a dia, né, eu posso fazer injustiças, posso fazer ali algumas ações ruins, né? E naquele momento, de repente, não aconteceu nada. Naquele momento ali, eu levei a vantagem e pronto, final, acabou. Mas fica na consciência ali um quesinho, fica ali uma fagulha desse ato que eu fiz. Então interrogue a sua consciência num momento tranquilo, passa a revista no seu dia, né? E pergunta se você fez um mal, pergunta se você faltou algum dever que você assumiu e não fez, e se você prejudicou alguém a ponto de alguém se queixar de você, ou se fez mal a si mesmo, ou se prejudicou o outro. Quer dizer, se coloque no lugar do outro. Mas espera aí, essa ação que eu fiz aqui não foi uma ação justa, logo ele tem do que se queixar de mim. Se não for agora, vai ser daqui a pouco. Então esse é o processo da consciência, esse é o processo da interrogação da sua consciência. A questão é longa, a questão continua, né? Muito interessante. Nós não vamos abordar toda a questão, mas é uma questão muito interessante e que dá um meio prático e eficaz. Quer dizer, é aquele meio que nós podemos fazer e que, se fizer, vai dar resultado. Se fizer, dá resultado. O problema é se não fizer, mas se fizer, dá resultado, que é esse processo de conhecer a si mesmo, né? Então Kardec faz uma questão belíssima, ele elabora a questão muito bem, e a resposta também foi impecável. Essa questão do Santo Agostinho é impecável. Se você fizer, funciona, né? O que muitas vezes acontece é uma falta de vontade de fazer, uma preguiça de fazer, um esquecimento de fazer, mas se fizer, funciona. Então, esse seria o tema de hoje, né? Falando mais sobre a escala espírita. Mas a gente tem que falar, quer dizer, além da escala, nós precisamos entender a escala. O que determina um espírito imperfeito? O que determina um espírito bom?
O puro está muito longe, mas o bom é aquilo que nós devemos trabalhar para tentarmos alcançar. E começa por onde? Domínio das paixões. É ser senhor dos seus sentimentos, das suas emoções. É você dominar aquele corcel, aquele cavalo muito forte, puro sangue, que são as emoções. Se você dominá-lo, já é um grande avanço. E esse é um exercício diário, né? Então, nós temos no livro dos Espíritos diversos ensinamentos dos Espíritos de como você se tornar melhor, ou seja, como você controlar as suas emoções. Nós vemos isso na fala de Santo Agostinho, na fala de São Luís, na fala de Sócrates, na fala do Espírito de Verdade. Muitos desses espíritos aí falando com outros métodos, outras técnicas, né? Outras reflexões, mas falando exatamente a mesma coisa, né? Tornem-se melhores. Então nós ficamos com essa mensagem para todos nós, né? E eu agradeço aí a atenção de vocês, né? Espero que tenha sido aí útil para todos nós, né?